Fala pessoal, Eduardo Mesquita aqui, o seu banker para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre como montar uma carteira de investimentos ou como se posicionar em um cenário de conflito como estamos vendo entre Israel, Palestina, agora Irã também. Então fique atento porque isso vai ser super relevante. Válido lembrar que você tem que deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, não custa nada e essa informação vai ser relevantíssima para a construção da sua carteira ao longo do tempo. Principalmente porque esse conflito deve se prolongar. E isso por quê? Vocês devem ter visto as últimas notícias que o Irã entrou no meio agora nessa briga entre Israel e Palestina. Já acontece há bastante tempo. Israel foi expandindo seu território ao longo do tempo, desde que foi decidido a independência ali na década de 40, e a expansão se deu por quê? Porque os países árabes próximos à região não concordaram com tal decisão e confrontaram Israel, e Israel foi vencendo essas batalhas e expandindo o seu território. Mas agora houve então a ofensiva do Hamas contra Israel no começo do ano e estamos vendo o que aconteceu agora com o Irã retaliando um ataque que Israel fez na Síria, atingindo a embaixada do Irã lá na Síria. E aí, pessoal, vocês têm que observar alguns pontos disso daqui. O Oriente Médio é uma região onde se concentra muito produções de petróleo. Então, se há um conflito, ou possibilidade até de aumentar esse conflito, o que se espera é que a oferta do petróleo irá se reduzir ao longo do tempo, ao longo desse conflito, e aí, quando você tem uma oferta menor, os preços devem subir. Então você pode ver impacto disso na gasolina, pode ver impacto disso em demais itens da economia, afinal a gasolina interfere ou ela afeta em tudo que a gente consome, seja alimentos, seja bens de consumo. Então, consequentemente, teremos um aumento da inflação, muito provavelmente, se essa oferta de petróleo se reduzir. E isso faz com que o quê? O Banco Central não tenha como baixar juros. As tão esperadas reduções das taxas de juros ao redor do mundo, aqui no Brasil a gente já começou, e aí faz com que talvez a gente não desça quanto deveria descer. Mas o foco do vídeo aqui é como construir a carteira de investimentos ou até como proteger a já construída carteira de investimentos nesse cenário. Algumas oportunidades acabam acontecendo porque tudo que acontece no mercado dá algum nível de oportunidade. Então, primeira coisa, assim como petróleo pode ser impactado, subindo o preço do barril do petróleo, grande parte dos investidores irão correr para ativos seguros. Moeda. Qual é a moeda mais segura? Dólar. Obviamente, o dólar tende a se apreciar contra outras moedas, principalmente porque a taxa de juros lá nos Estados Unidos também está bem elevada. Então, se eu posso ir para uma moeda super segura, para renda fixa, porque a taxa de juros está elevada, e está elevada e deve se manter elevada por um bom tempo, porque essa taxa de juros não deve cair ainda no curto prazo, melhor dos mundos. Então, investir fora do Brasil, Estados Unidos, é um dos caminhos que vai proteger a sua carteira e até mesmo fazer com que você tenha retornos interessantíssimos pela elevadíssima taxa de juros por lá, nessa faixa de 5,5%, 5,25% ao ano. Segunda coisa também, ouro. Ouro é um ativo que se beneficia em cenários de grandes crises. Se a gente verifica o histórico do ouro nos últimos meses, houve um aumento, uma valorização muito grande do ativo. Entretanto, nesses preços, você pode até falar, nossa, mas já subiu tanto, será que faz sentido agora? Não tem de corrigir um pouco esse preço? Deve, com certeza. Nada sobe para sempre. Entretanto, é importante ter esse ativo internacional também na carteira, principalmente em cenários como esse. O melhor dos mundos, com certeza, seria se você já tivesse aplicado antes mesmo de ter feito toda essa valorização. Entretanto, não conseguiu. Compre aos poucos, porque a parte internacional nesse momento é o pilar fundamental para proteger o seu patrimônio, mesmo com um perfil mais conservador. E aqui no Brasil, o que fazer aqui no Brasil? Bom, se a expectativa da taxa de juros é não cair tanto e, além disso, pode ser que esse conflito impacte a inflação, fazendo com que ela
fique nesse patamar ou até suba e a taxa de juros então não caia tanto, ativos atrelados à inflação são interessantes para te proteger. Não gosto de alongar muito os vencimentos, então aproximadamente 3 a 4 anos tá excelente. Muito complicado investir em títulos atrelados à inflação como o Tesouro Direto 2035, 2045, se principalmente você tiver interesse de resgatar antes do vencimento. Carregando até o vencimento, hoje parece ser uma ótima rentabilidade, mas nunca se sabe o que pode acontecer no meio do caminho e pode se tornar ao longo do tempo uma aplicação péssima. Poxa, Banker, eu já tenho uma carteira, essa parte ainda internacional, outra lá da inflação, eu não tenho ainda muito bem constituída. O que eu devo fazer? Eu devo sair de ativos que eu já tenho em bolsa, por exemplo, ou em alguma outra posição, fundos imobiliários, etc. Eu sou um tipo de pessoa que dificilmente recomendo vender alguma coisa porque eu acredito que você já fez uma boa decisão. Se você não fez uma boa decisão, já deveria ter saído. Se você fez uma boa decisão, não faz sentido sair só porque o cenário ficou um pouco diferente do previsto e agora faz sentido alocar em outra coisa. Não, você tem que ter a disciplina, constância de aportes. E aí nesses novos aportes, aí sim você aloca na classe que parece fazer mais sentido diante do cenário atual. E aí a proporção dessa classe vai crescendo ao longo do tempo com esses novos aportes. Agora, com certeza, se você está muito alocado em risco, principalmente em empresas ruins, que você acredita que vai se valorizar, você está com um prejuízo enorme, tem que repensar, porque às vezes você fica preso numa posição que vai demorar muitos e muitos anos para recuperar ou até mesmo empatar, e você poderia se beneficiar com uma outra estratégia até correndo menos risco. Então o investidor tem que levar isso em consideração e não pode ter amor à posição, à estratégia que você acabou decidindo seguir, mas que se apresentou completamente falha. E aí, é claro, o que eu acho que deve acontecer com esse conflito? Eu não acho nada, eu não tenho bola de cristal, não faço previsões, então o que a gente tem que fazer é tomar decisões com as informações que nós temos. Espero que esse vídeo tenha sido enriquecedor e que você perceba então que a parte internacional da sua carteira vai ser bem relevante, um pilar significativo num cenário como esse, porque a taxa de juros lá nos Estados Unidos está elevada e deve continuar elevada, e ouro também pode ser um ativo de proteção mesmo com essa alta atual. Esperar talvez um pouquinho uma correção e gradativamente, aos poucos, de maneira paulatina, você ir aumentando ou iniciando a construção nessa classe. Agora vocês precisam me ajudar. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva, compartilhe com amigos. Vamos fazer esse canal aqui crescer para que eu tenha cada vez mais motivação de trazer melhores e maiores conteúdos para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.